ideia? Alguém quer escrever alguma coisa? Ah, vai, digam-me. O que vocês pensam? Não? O pessoal ainda tá acordando, Daniel, está se ambientando, está se acostumando. Daqui a pouco... Então tá. Então vamos pensar, né, um pouco. E aí, eu acho que a gente tem aí, a partir do momento que a gente está no contexto da sala de aula, a partir do momento que a gente está aí a manter a calma, aí, ó, a Carol está falando que é uma atividade muito difícil mesmo. Deixa eu abrir aqui o chat com vocês, para eu poder ir acompanhando juntos. Ah, obrigada, gente. Eu sou histriônica, eu adoro o feedback de vocês. Eu adoro quando vocês falam. A escuta, a Juraci está colocando aqui o ponto da escuta, que eu acho que é um ponto fundamental, um ponto super importante, né? Não medir forças, né, Marta? O acolhimento, como vocês estão colocando. Olha que lugar interessante que vocês estão trazendo, né? Ah, então, ó, a Carol está colocando aqui aquela conversa, a Thaís está dando bom dia, Thaís. Então, esse lugar, é muito interessante, que eu acho que vocês trazem essa perspectiva que a nossa relação com a agressividade é uma relação de troca, né? Se eu estou numa situação com uma determinada pessoa, né? Essa pessoa, dependendo da carga afetiva que ela deposita, na maneira como ela fala, na maneira como ela se porta, né? Isso muito possivelmente vai ecoar. Nós não somos indiferentes à agressividade. Se tem um ponto importante, né? Quando a gente entra numa carga de comunicação, podemos dizer assim, que envolve a emoção, a gente acaba não ficando indiferente, né? A Angélica está dando bom dia aqui também. Bom dia, Angélica. É muito afetiva. Aí, ó, uma carga afetiva positiva, nós não podemos ser indiferentes. A ideia é essa. Mas a agressividade é isso. Em algum lugar ela toca, né? Quando alguém tem uma fala rude, quando alguém tem uma postura mais arredia, né? Nesse sentido, não tem como a gente ser muito indiferente. A gente pode ter algumas respostas distintas, né? Uma pessoa com uma postura agressiva, muitas vezes ela tem uma ação coercitiva, e isso às vezes pode acuar o outro lado. O outro lado se mantém numa postura mais passiva diante da agressividade do outro. Às vezes isso é mais estratégico, às vezes é simplesmente reativo, né? Ou até mesmo eu posso ter uma resposta agressiva à agressividade do outro, né? De alguma forma, isso me toca. E daí, se eu entro neste lugar da agressividade, a coisa tende a alcançar um maior escalonamento. Vocês estão me trazendo aqui várias colocações que me dão a entender isso, que nós vivemos esta relação com a agressividade. Mas é muito bacana esse lugar, quando a gente se coloca nesse lugar de um operador consciente da situação, como vocês estão trazendo aqui, como um educador atento, né? Vocês estão aqui sábado de manhã, de novo, né? Tem alguma coisa que nos move para esse lugar, né? Uma motivação intrínseca ou extrínseca. Mas estar nesse lugar de um observador atento já nos dá algumas cartas na manga para a gente poder lidar com a agressividade. Mas é isso, né? Ela mobiliza, ela é difícil, ela implica numa escuta, mas eu não posso ser indiferente, eu não consigo ser não tocado pela agressividade alheia. De alguma forma, isso esbarra, isso me ecoa de alguma maneira, né? Mas, antes de mais nada, vamos pensar aqui. Vamos se colocar um pouco nesse lugar. Então, tá ótimo. Então, a partir do momento que nós somos esse observador atento, nós estamos aí nesse lugar de vantagem. Mas e quando a gente perde essa vantagem? E quando a gente é o agressor da história? Né? Quando a gente agride? A gente agride por quê? Mais do que isso, a gente agride para quê? Né? Qual é a função dessa agressividade? Em geral, ela toca a gente em algum lugar, e seja, de novo, né, uma mobilização que veio de dentro, ou seja, alguma coisa que tocou a gente a partir de fora, também é muito difícil de ser segurada. Então, a ideia é que não atire, vamos pensar que a gente é uma adoção não violência aqui nesse sentido, né? Mas não atire a primeira pedra nesse sentido, ou atire a primeira pedra, aquele que nunca teve um approach mais agressivo, uma tomada mais agressiva de alguma forma.
alguma coisa passa nesse nosso submundo que faz com que a gente tenha essa saída mais agressiva de alguma maneira, né? E esse lugar, ele possivelmente tem uma construção muito complexa, muito plural, né? Então, se a gente for pensar na agressividade, possivelmente a gente não tem um tipo só. Eu resolvi pegar aqui algumas colocações que eu acho que são bem interessantes para a gente poder trazer, mas é pouca teoria, é mais para poder dar base para esse nosso bate-papo e a gente pensar o que a gente faz com isso, né? Porque o meu grande objetivo é colocar vocês para olharem a agressividade do lado de dentro. Aí eu acho que a gente começa a fazer alguma coisa, de fato, para lidar com a agressividade, olhando a agressividade do lado de dentro. Então, por definição, a agressividade ela é uma expressão, ela é um dano a algo, a alguém, alguma coisa. Mas o que leva a agressividade a acontecer, são muitos fatores, né? Esses fatores que vêm de dentro, esses fatores que vêm de fora, né? A agressividade, ela muito frequentemente passa por características tanto de personalidade, características individuais desse sujeito, mas ela tem uma forte modulação desse ambiente. O ambiente no qual eu convivo, a raiva impulsiona a agressividade, Fátima, eu não entendi se é bem uma pergunta ou se é uma constatação, mas eu entendo que você está colocando como uma constatação, e é isso mesmo, né? Se a gente for pensar, a agressividade ela é uma expressão comportamental que ela tem uma emoção de base. Então, eu tenho aquela emoção acontecendo, fervendo, e dependendo da escalonada, então, quando a gente vai falar em teoria das emoções, a gente fala que a emoção escalona, né? Porque irritado, incomodado, todos nós ficamos. Agora, essa raiva virar uma ira, né? Virar uma coisa maior, para isso transbordar por meio da agressividade, de um comportamento agressivo, né? É esse lugar que a gente vai ter que atentar. Enquanto mediador nesse processo, esse nosso lugar é talvez a gente poder... E aí, quais são as peças que a gente pode mexer para essa raiva não escalonar, para esse comportamento se regular, né? Essas pegadas socioemocionais, a LAB e a NCC, são fantásticas para a gente poder fazer todos esses approaches e essas considerações. Mas, por esses fatores, então, ela é tanto mobilizada por fatores internos, então, aí, como a Fátima super bem colocou, tanto aspectos emocionais, né, quanto características de personalidade. Tem pessoas que têm uma tendência a uma resposta mais impulsiva, né? Tem pessoas que têm tendências a respostas mais contidas, digamos assim. A gente tem fatores ambientais. A gente sabe o quanto a agressividade é um comportamento modulável e modelável pelo ambiente. Se eu vivo num ambiente que ele é um ambiente com uma tendência mais agressiva, né? A gente sabe que a resposta agressiva passa a ser o padrão de resposta mais frequentemente adotado por aquele que convive nesse ambiente, de uma forma geral. Tem umas propostas muito bacanas do pessoal de Harvard, do pessoal que trabalha no Núcleo de Desenvolvimento Infantil em Neurociências em Harvard, e eles trazem muito a teoria do estresse tóxico, por exemplo, do quanto a nossa arquitetura cerebral, o quanto a nossa construção cerebral, ela vai acontecendo ao longo do desenvolvimento e, muito possivelmente, se eu vivo num ambiente adverso, estressor e aí com grande frequência agressivo, né? Essa minha resposta física, mental, é uma resposta que sempre está num nível de estresse, sempre está num nível de alerta. Eu não posso nunca relaxar e baixar a guarda. Esse sujeito que tem esse pico de estresse, sempre no talo, sempre batendo no máximo, ele é um sujeito potencialmente mais responsivo, né? Ele tem uma tendência mais reativa. Então, se a gente já for entrar aqui nos tipos agressivos, eu possivelmente tenho aquele agressivo que reage à situação, à agressividade, ao contexto. Se eu estou falando de uma criança que é modulada por um ambiente estressor mais frequente, ela mais frequentemente vai ser reativa agressivamente a esse estresse. E a gente tem uma outra carga de agressividade, que é uma agressividade proativa. Ela é aquela agressividade que já vem, que ela brota de um comportamento, de uma ação geralmente premeditada.
Se eu for pensar em termos de gravidade, né, de hierarquia, é mais grave, entre aspas, e mais difícil da gente poder mediar por estratégias que a gente troca, inclusive nesse ambiente coletivo e educacional, uma agressividade proativa, né? O buraco dela é um pouco mais embaixo. As patologias, tudo que está por trás dessa agressividade é um pouco mais complexo, né? Vários autores falam que, volta e meia, essa distinção não é muito fácil. Se eu tenho um sujeito que ele é um sujeito que ele tem um padrão de resposta agressiva mais constante, ele tem uma resposta, em geral, reativa, mas ele começa a adotar estratégias de base jamais agressivas. Então, para alguns teóricos, não é fácil eu distinguir o que é premeditado do que é impulsivo, nesse sentido, na agressividade, porque conforme eu vou vivendo nesse ambiente, eu vou modulando comportamento, cérebro, reação, tudo mais, a essa troca, reativa, proativa o tempo todo. Mas pensando naquela pegada reativa, ela, em geral, tem duas causas, né? Uma causa, volta e meia, é uma falta na tolerância à frustração, aquela situação. Às vezes a situação é muito grande, às vezes a situação ela é uma situação que não necessariamente é tão grande, mas o sujeito tem um pavio mais curto, né? Ou às vezes pode ser uma resposta a uma provocação externa. Alguma coisa acontece, é meio que um toma lá da cá. Eu reajo por uma provocação externa. Lá no hospital, a gente pega... Então, hoje eu trabalho num ambulatório dentro do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que é um hospital escola bem fortão, assim, a gente trabalha bastante com pesquisa lá. A gente trabalha no núcleo de infantil em alguns pontos, mas o meu foco, eu sou a responsável pela área de neuropsicologia e neurociências, num ambulatório de adultos, onde um dos transtornos que a gente trata é chamado de transtorno explosivo intermitente. É o TEI, que a gente chama. São aquelas pessoas que brigam no trânsito, que têm um pavio curto, que acabam tendo respostas agressivas desproporcionais e frequentes, com grandes danos, com grande culpa e não conseguem segurar a onda. Quando a gente vai pensar nesses elementos e a gente vai tratar essas pessoas, a gente ajuda as pessoas a entenderem essa agressividade, mas o pulo do gato para a gente poder lidar com a agressividade, possivelmente, é a gente começar a olhar a agressividade de dentro para fora, mais do que de fora para dentro. Quando a gente está pensando na nossa ação, enquanto educador, enquanto interventor no processo, nós, geralmente, aqui a cara está colocando que a agressividade, às vezes, é involuntária. Eu acho, cara, a gente vai ter que entender um pouco do que é esse involuntário. Talvez ela seja uma agressividade não premeditada, né? É uma agressividade, é uma reação. Depois me ajuda a entender o que você está chamando de involuntário, mas se seria esse lugar de uma mais reativo, mais de uma reatividade do que uma tendência, uma vontade, uma base agressiva que onde eu paro e penso, eu quero ser agressivo na essência. Só para a gente poder ir pensando aqui juntas nesse sentido. Mas aí eu acho que quando a gente pensa nessa agressividade voluntária, involuntária, proativa, ótimo, então é mais ou menos isso mesmo. Acho que ela pega um pouco dessa pegada agressiva. Quando a gente pensa nessa agressividade, para a gente poder pensar no que a gente pode fazer, e imaginando o nosso microcosmo, né? Porque eu estou lá dentro da minha sala de aula, eu estou lá dentro do meu ambiente de intervenção, às vezes individual, com um cliente, um aluno e etc. Né? Se eu não me potencializar para poder manejar a agressividade, eu vou ter a tendência a responsabilizar o ambiente, a história daquele sujeito como a causa da agressividade e, muito frequentemente, eu vou me eximir de atuar diante daquela situação, que me parece que não é a tendência do que vocês estão colocando aqui. Em vários momentos, o que eu estava colocando lá para vocês no começo, é o quanto vocês se percebem mediadores, moduladores desse processo. E daí vocês depois vão responder já um slide que tem aqui para mim. Mas só para a gente falar, daí eu peguei aqui uma pesquisa internacional, num contexto americano, né, onde existem várias particularidades em relação ao nosso contexto brasileiro, mas nessa pesquisa tinha uma colocação dos alunos. Então, o Maurício estava falando para a gente da colocação do professor, do quanto o educador hoje percebe um aumento significativo da expressão da agressividade no contexto da sala de aula.
pelo olhar do aluno, e daí um pouco da minha pegada aqui com vocês é essa, a gente fazer provocações mais empáticas, para a gente poder ter uma mobilização na nossa ação, né, nesse lugar, pelo olhar do aluno, de 80% a 90% dos alunos relatam que já sofreram algum tipo de agressão verbal ou física séria ao longo da vida, na vida escolar, né, de uma forma geral. Né? Então, se a gente for pensar, imagina, gente, é quase todas as crianças ali viventes naquele ambiente, de alguma forma passaram por isso. Passaram por isso porque isso é um comportamento humano, né? Como a gente está falando aqui, a agressividade, ela existe, ela faz parte, nem todos estão competentes, no sentido assim, de ter competências desenvolvidas para poder lidar, né? Mas o nosso papel, o nosso lugar é talvez manejar e trabalhar um pouco disso. Daí, o que eu coloco para vocês aqui é essa pergunta que vocês já podem me responder, porque é exatamente isso. Vocês já têm ferramentas, vocês já sabem o que fazer. A partir do momento em que vocês topam assumir esse lugar de educador, vocês já têm um olhar um pouco mais preparado, né? A pedagogia, então, olhando pelo lugar da pedagogia, nesse sentido, como área recente, né? A pedagogia tem 40, 50 anos de construção histórica, né? Onde ela centra o processo de educação cada vez mais na necessidade do aluno, ajustando isso a uma sociedade. E hoje a gente tem uma proposta de uma educação mais integral e mais personalizada, mais centrada nesse aluno. Olha a revolução educacional que a gente está vivendo, né? E vocês estão aí, vocês são os migrantes dessa revolução educacional, no momento em que vocês estão atuando, né? Vocês estão fazendo história, do meu ponto de vista. Mas, para isso, vocês já têm e estão desenvolvendo diversas ferramentas para esse manejo de um comportamento tão complexo que, muitas vezes, antes do ambiente escolar, ele era contido de maneira muito agressiva, coercitiva, né? Acolhimento e empatia é tudo, Cristina, eu concordo com você. Né? E a criança, ela responde a isso assim, prontamente. O adulto não, o adulto é meio casca grossa para a gente poder entrar, no meu ponto de vista. Mas o comportamento com a criança é fluido nesse lugar. Se a gente souber desse superpoder que a gente tem, a gente também deixa ele superpoderoso, a gente dá uma empoderada nesse comportamento da criança. Né? Mas pensando nisso, então, antes, o lidar com a agressividade era, inclusive, uma sociedade muito mais conivente com a agressividade, porque a gente também fazia uma contenção muito coercitiva, né? Era muito frequente, muito autorizado naquele ambiente ser um educador agressivo, muitas vezes. Hoje em dia, o nosso lugar se constrói de uma outra maneira. A gente se pergunta mais o porquê e o para quê da agressividade daquele aluno. Então, se a gente vai pensar, alguns teóricos, daí de novo, né, gente? Eu venho de um lugar onde a minha formação enquanto psicóloga, eu sou daquelas assim que eu tento matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu tento entender o que a gente sabe que funciona na área da psicologia. Então, essa é uma preocupação hoje da psicologia baseada em evidências. Então, mais do que o que a gente acha que funciona, existe uma galera que pega um monte de estudos e colocam para a gente falar, olha, de acordo com o que o pessoal está estudando, é isso que funciona para a gente poder lidar com a agressividade em sala de aula. E essa é uma meta-análise, o palavrão desses mega estudos, que pegam assim 5, 6 mil pessoas para poder avaliar como eles trataram a agressividade em sala de aula. O palavrão esse, a meta-análise, e uma meta-análise mais fresquinha que saiu é essa daqui de 2019. Então, a gente pode pensar que talvez o primeiro passo é esse passo desse olhar mais atento e cuidadoso, onde a gente vai identificar o comportamento e verificar o que são reforçadores, né? O que será que está acontecendo? Como vocês são educadores, vocês já estão mais escolados nessa pegada de reforço também, né? Eu acho que circula um pouco mais nessas construções pedagógicas. Mas o que será que está acontecendo naquela situação, naquele ambiente que faz a agressividade brotar, né? Quais são os ajustes do ambiente de sala que a gente pode ter para poder tentar reduzir o comportamento problemático, né? Então, aqui, sumiu para mim, eu não sei porque eu não estou conseguindo ter o chat inteiro. Como eu estou espremidinha, tentando usar vocês o slide, meu chat está espremidinho, às vezes ele some, mas depois o que fica faltando, vocês me colocam, que a gente vai trocando. Mas daí, então, assim, a primeira ação talvez seja uma ação mais fácil da gente poder pensar nesse ajuste de ambiente. O que esse ambiente nosso pode ajudar
nessa equilibração da agressividade, porque pelo que a gente está falando, a agressividade vai existir, mas eu poder equilibrar ela, não deixar ela escalonar e saber um pouco mais o que eu posso fazer e como eu posso lidar são outros 500. Aí eu acho que entra uma questão muito legal, que é ensinar e reforçar novas habilidades mais eficientes. Se a agressividade ela vem e a gente não tem como ficar, digamos assim, inerte, sem ação diante da agressividade, então, se eu preciso lidar com essa agressividade, talvez eu tenha que saber lidar melhor com essa agressividade, né? Então, por exemplo, a escola do meu filho, adoro aula de paixão, e eles têm, a gente brinca que a fala, o slogan da escola é não gostei, né? A escola é uma pegada Emília Ferreiro, super socioemocional, voltada para autonomia e independência, coisas do gênero. Daí, de repente, as crianças chegam lá batendo, mordendo, etc., e as crianças saem de lá no discurso. Olha, eu não gostei do que você fez, não foi legal, eu preciso de um tempo. Eles saem todos prontinhos para essa questão mais socioemocional. E eles vão articulando isso de alguma forma. Ou seja, a gente ensina estratégias alternativas mais eficientes, né? Aí, alguém abriu aqui? Diga. Se precisar, você me corta, né? A gente vai trocando. Nesse sentido, a gente não precisa estar sozinho, porque se a gente está falando que isso pega a gente na curva, isso muito possivelmente vai pegar a gente na curva, vai pegar a gente nas nossas histórias, vai pegar a gente nas nossas emoções. Então, galera, para a gente poder lidar com a agressividade, a gente precisa fazer uma passeata significativa. É muito legal a gente buscar, falar, alguém entrou aqui, levantou a mão. Pode falar. Eu não consigo aqui. Achei que consegui. Provavelmente clicaram errado aí, Daniele. Não tem problema, mas aí me ajudou porque eu consegui abrir o chat com vocês. Agora tá tudo bem. Legal. Não sei se é metade. Mas não tem desculpa, não. E bom dia, Hélio. Bom dia. Mas então, aqui está colocando, se a gente deve falar com os alunos das atividades que não gostamos, e eu acho que esse vai ser um ponto muito importante, sim. E daí eu acho que a gente vai trocando aqui com vocês, e daí vocês vão me trazendo mais ideias para a gente poder ir pensando do como a gente pode falar. A minha questão aqui é a gente dar essas pitadas um pouco mais de moldura para a gente poder ir colocando ações juntos, né, coletivamente. Acho que isso vai ser importante. Opa, perdão, deixa eu só subir aqui. Então, como eu falava para vocês, a ideia, eu acho que é a gente poder pensar nessa troca, inclusive de bastidor. Escola, gestão, orientação, corpo de professores, formação, né? E cada vez mais a gente considerar ações amplas, né? A agressividade, quando ela passa por um lugar de rotulação, de taxação, ela vai trazer um efeito colateral muito negativo, né? Onde com uma certa frequência escalona a atividade e até mesmo alimenta muito mais aspectos da agressividade proativa, daquela premeditada. Então, é uma das especulações possíveis daqueles eventos que acontecem, por exemplo, em escolas onde chega um atirador e etc. Muito frequentemente, aquela agressividade premeditada, ela foi, ao longo de um tempo, abastecida por ações que acabaram estigmatizando e não trabalhando de maneira ampla sobre a pegada da agressividade no contexto. Só para a gente poder pensar em que lugar chega isso que a gente está falando, né? Como isso é complexo nesse sentido. E daí, só para a gente poder pensar em ações, mas daí é que a gente vai construir juntos, essa roda é um pouco essa ideia. Se a gente partir desse lugar de um observador ativo, para a gente poder identificar comportamentos e situações problemas, aí vocês já me trouxeram uma aula nesse sentido sobre uma abordagem empática e compassiva, né? Tem muito material, muita coisa bacana para a gente poder pensar nessa atuação. A Fundação Seninha, que é a Fundação do Sena voltada para a educação de uma forma geral, ela tem alguns vídeos muito interessantes para a educação e observação ativa do educador, né? Para essa abordagem empática, compassiva, muito bacana, de uma forma geral. A ideia é a gente poder ensinar habilidades socioemocionais de forma significativa. Nesse sentido, esse nosso modelo, às vezes mais professoral, talvez tenha que passar por um modelo, por uma metodologia ativa, talvez numa estratégia muito mais voltada para uma sala de aula invertida para se ensinar habilidades socioemocionais, do que a gente poder pregar um pouco mais o que são, como devem ser feitas e tudo mais.
A ideia é que a gente tenha uma rede de apoio efetiva e afetiva, né? Onde a gente tem uma rede de orientação, de apoio, juntando escola, juntando pais, né? Onde a gente possa, e os estudos mostram para a gente que melhora de 40% a 50% o comportamento de crianças em sala de aulas, com maior aderência ao comportamento, à regulação, maior aderência dos pais a essa troca junto ao ambiente escolar, né? E a ideia é considerar uma ação ampla. Gostou da rede de apoio afetiva, né? Tem que ser. Eu acho que ela é fundamental. Boa. E a ideia dessa ação ampla é para a gente poder mobilizar a escola como um todo, né? A gente sair desse comportamento mais estigmatizado e a gente poder pensar. Coisas que eu acho que a gente pode considerar e que a gente tem que fazer, muito mais em pitadinhas aqui, eu gosto de manter em mente os 3 Cs. Eu brinco que os 3 Cs, ele meio que é um mantra que eu tento adotar para a minha vida. É a consciência, a coerência e a consistência. Se a gente entender um pouco mais como a gente está começando a notar, se a gente buscar, então, respondendo um pouco mais de como a gente pode, se a gente deve falar para os alunos daquilo que a gente gosta e que a gente não gosta, talvez, se eu quero promover esses alunos uma resposta autêntica, uma comunicação empática, talvez eu tenha que dizer para eles um pouco mais disso. Então, isso pode ser uma coerência, né? E daí eu tenho que ser consistente. A partir do momento em que a gente adotar estratégias, combinados, né? É muito importante que a gente seja capaz de sustentar. Então, a gente só pode prometer aquilo que a gente é capaz de cumprir, né? De fato, como eu estava falando para vocês, a gente não consegue fazer isso por conta, fazer isso sozinho. A gente precisa desse bastidor atrás da gente. Sistemas como o Vivadi, a gestão escolar apoiando, né? Trocas, espaços, formações, tudo isso vai trazer essa força de ação e sustentação para essa consistência que a gente está falando, né? E talvez a gente tenha que pensar nisso. A gente tem que pensar qual é a ação, a gente tem que ter claro qual é o objetivo e desenhar quais são as estratégias. A estratégia é o meio. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, se esse meio vai ser numa roda de conversa, se esse meio vai ser um jogo, se esse meio vai ser uma atividade mais robusta, complexa, dirigida e estruturada, são várias possibilidades que a gente tem como desenhar. Se você tiver em mente mais ou menos o que você quer e entender um pouco mais como você vai trabalhar a respeito disso, eu acho que isso é interessante. E, gente, é mais ou menos isso. A hora que eu puder ajudar, a hora que vocês quiserem gritar, vocês me acham, acho que o Insta é o canal mais fácil, e daí lá tem tudo que eu acho que eu consigo trocar com vocês. Eu não sei se o pessoal vai disponibilizar para vocês, eu nem sei se é pegada tanto aqui a gente ficar nesses slides, mas eu sou uma pessoa que, dados os meus déficits de atenção, eu preciso um pouquinho dessa questão mais meta-dirigida. E voltando aqui, agora estão aparecendo as siglas para mim, eu perdi os nomes, que a MP está colocando, quais são os 3 Cs? Eu gosto de dizer que os 3 Cs são a consciência, a gente ter essa consciência do que a gente pensa e do que está acontecendo com o outro, a coerência, né? A gente conseguir ter uma atitude coerente. Eu entender, por exemplo, nossa, aquele aluno está numa determinada fase de vida, tem uma determinada questão, o quanto eu vou conseguir fazer uma ação coerente com a situação vigente, né? Nesse sentido. E daí, o terceiro C seria a consistência. Quando a gente propor alguma ação, algum combinado, alguma forma de intervenção, inclusive essas intervenções no contexto amplo, a gente pensar o que a gente é capaz de implementar e sustentar, né? É muito importante a gente fazer uma construção e uma revisão ao longo dessa construção. Isso permite sustentar essa consistência. Gente, eu acho que é isso, né? Eu já falei demais. Eu acho que agora vocês têm que falar, né? Então, vamos lá. Vou fechar aqui, tá bom? Saiu? Legal, Daniele. Pronto. Muito, muito bom. Viu várias... Eu estava com a minha canetinha aqui anotando, anotei várias coisas aqui para aprofundar. Pessoal, a gente vai fazer agora uma rodada para conversarmos sobre os pontos que a Daniele trouxe. Quem quiser participar aqui, trazer pelo chat alguma pergunta, algum comentário, ou mesmo quiser entrar aqui ao vivo, né, digamos assim, pelo áudio, acho que a Daniele vai ficar super feliz e a gente também. E aí vou trazer aqui para essa conversa, para começar a conversa, então, o Pablo, para a gente poder explorar alguns desses assuntos. Pablo, meu amigo. Obrigado, Mau. Obrigado, Daniele. Muito obrigado
pela provocação, pela abertura, pela disposição. Bom, que bom. Acho que ficou um tom legal para abrir a conversa. Eu não quero mal ainda trazer algumas das minhas ideias, porque eu acho que posso atrapalhar a conversa sobre o que o Daniele trouxe. Então, eu preferiria se você conduz agora uma conversa mais aberta sobre o que foi posto por Daniele, e eu, no finalzinho, reservo algumas das minhas conclusões para colocar, tá? Tudo bem, beleza. Não te convidei só para fazer perguntas. Ótimo, ótimo. Tem alguma Legal. pergunta, Fábio? Tem alguma pergunta que você acha que é importante a gente considerar? Eu acho que há algumas perguntas, mas vamos esperar. Deixa vir um pouquinho mais da galera, que sempre me parece mais espontâneo, e eu quero saber o que escutaram do que você colocou. Legal. Do pessoal que está aqui com a gente, que está acompanhando, que escutou agora a apresentação da Daniele, quem gostaria de fazer uma participação, dar um depoimento, contar uma história, enfim, refletir sobre algum conhecimento que tenha relacionado ao assunto? O espaço aqui está aberto. Só para quebrar o gelo, você colocou, Daniel, e me parece um ponto muito relevante, que é, na verdade, a agressividade como manifestação, o ato agressivo, é uma emergente de um ecossistema de incubação agressiva, né? Eu gostaria que você conte um pouquinho mais como funciona isso, como a gente, clinicamente, mas na escola, consiga diagnosticar incubações. Porque, quer dizer, trabalhar com manifestações, uma criança chegou com uma faca na escola, é mais óbvio, a escola precisa reagir. Mas quando isso não acontece, mas pode acontecer dado o processo de incubação, de latência que está acontecendo, como a escola detecta sinais menores, menos dramáticas, mas que podem conduzir a situações dramáticas? Eu acho que é um pouco do que o Maurício trouxe no começo e um pouco do que o pessoal estava colocando aqui. Existe talvez um lugar da agressividade verbal como um anúncio importante da agressividade potencialmente escalonada, talvez que chegue a uma agressividade física, né? Então, a gente poder... E daí é um ponto que eu acho que eu passei batido no slide, mais por causa do tempo. Talvez exista uma certa banalização, às vezes, da agressividade, onde algumas pessoas provocam a ideia, por exemplo, será que a agressividade anda mais banalizada pelo excesso de exposição, às vezes por meio de um videogame, né? Às vezes por características da nossa própria sociedade, né? Onde a gente tem uma expressão agressiva, onde não necessariamente sejam de figuras mais representativas, né? Seja uma não punição, às vezes, nesse sentido, entre aspas, né? Pensando aí como sistema mais amplo. Então, eu acho que a gente tem aí uma vivência com a agressividade que talvez possa ser facilitadora da ocorrência da agressividade. A partir do momento em que a gente coloca se a gente percebe que a agressividade tem sido o tom, e daí eu penso muito desde a ideia de um bullying, que às vezes pode se expressar, desde a ideia de falas mais agressivas, que podem estar sendo um pouco mais presentes, né? Eu acho que isso vai começar a mostrar para a gente, como uma das meninas colocou aqui, estou sugerindo aqui que menina, porque tá siga, me perdoem, estou sendo aqui super sexista nesse sentido, mas assim, de que as brasas acabam se incendiando muito rapidamente, né? Eu acho que essa é uma das grandes pegadas para poder se manejar a agressividade, né? A gente talvez conseguir pegar isso no começo, como você bem está colocando, detectar no momento em que é ainda mais fácil a organização, a implementação de alternativas àquela resposta agressiva, né? Atuar por meio de estratégias, e aí eu acho que estratégias empáticas são importantes nesse sentido, atuar por meio de estratégias empáticas, onde eu consiga fazer aquele outro que está deflagrando essa agressividade mais, que o pessoal às vezes fala, mas é mimimi, etc. Se para mim não tem problema, mas para o outro tem, um problema está instalado. Talvez eu tenha que fazer essa leitura empática para não deixar essa agressividade subir. Então, eu entendo que talvez o primeiro grau de aquecimento da agressividade
seja essa agressividade não verbal inocente, né? E que daí ela acaba sendo conivente, as pessoas acabam sendo mais coniventes ao processo, porque daí ela vai abrindo esse lastro, esse peso, onde vai se consolidando, se cristalizando essa resposta agressiva, física, mais complexa de uma forma geral. Ótimo, obrigado. Legal. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Obrigado, Daniele. A Kátia levantou a mão. Kátia, você quer fazer uma pergunta, um comentário? Fica à vontade, viu? Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo, sim. Bom dia. Eu não vou ligar a câmera porque ela caiu no chão e o meu celular caiu no chão e vocês não vão conseguir me ver, enfim. Quebrou a câmera do celular, peço desculpas. Mas primeiro eu queria agradecer, né? Muito bom tudo que eu ouvi. Fui eu que fiz a pergunta, né? De se a agressividade ela pode ser involuntária. Por quê? Eu falo como um exemplo, né? A gente tem um aluno que ele está com algumas suspeitas de ser hiperativo e tem o TOD, né? E tudo isso acaba refletindo na rotina dele familiar. E eu acho que ele acaba, quando está no ambiente escolar, acaba se sentindo mais liberto. E essa liberdade dele acaba assim, se tornando um pouco agressiva, porque a gente tem que ter, a gente tem regras, né? A gente tem a rotina escolar. E aí a gente, às vezes, eu estou vendo como coordenadora, eu me sinto um pouco perdida às vezes eu quero tentar segurar ele, porque ele está muito agitado e ele acaba sendo agressivo comigo e com os colegas, né? Empurra, se joga, dá chute. E eu não sei se é por essa linha, mas eu fico muito preocupada com isso. E a gente não tem o apoio da família e a rotina dele, né, familiar, é bem complicada. E isso reflete dentro do ambiente escolar. Então, eu queria saber, assim, a criança que tem o transtorno, né, seja ele qual for, a tendência à agressividade, ela pode ser maior? Então, a gente está falando de uma criança que tem um comportamento hiperativo, né? A hiperatividade, ela muito frequentemente acontece no TDAH, como você está falando do diagnóstico dele, mas também acontece em outros comportamentos. Essa criança tem uma tendência a um comportamento agressivo maior, né? Daí eu acho que junto um pouco com aquilo que você estava falando, né? Daquela agressividade involuntária. Muito frequentemente, a resposta habitual dessa criança é uma reação, né? Por meio dessa reatividade, se juntam essas outras características, inclusive se tentam conter a hiperatividade dele por meio da agressividade, ele tende a reproduzir essa agressividade nos outros meios, inclusive no ambiente escolar. Essa criança, no meu ponto de vista, se ela tem um diagnóstico estabelecido, precisa de uma ação nesse contexto coletivo, mas é importante que essa criança tenha, no ambiente individualizado, e aí eu considero a ideia de um tratamento nesse sentido, porque a gente talvez não precise levar essa individualização para o ambiente escolar, digamos assim, né? De algumas formas. Claro que a gente pode fazer ajustes e etc., mas talvez tenham outras coisas. Essa criança precisa, talvez, de um ambiente particular para ela poder aprender estratégias de autorregulação. Porque a heterorregulação que você promove, Kátia, ela possivelmente vai ajudar na contenção, né? Ela vai fazer com que a bomba, quando explodiu, acabe destruindo menos no entorno, né? Até mesmo porque você leva antes dos outros levarem, digamos assim, né? Ele acaba agredindo você sem querer, nesse sentido, porque quando ele vê já foi, né? Mas ele possivelmente, você segura isso para isso não tomar uma proporção ainda maior, né? Mas essa criança, ela precisa começar a desenvolver estratégias, muito possivelmente, e aí talvez um trabalho mais dirigido, porque a necessidade dela de apoio é maior, né? É uma estratégia de autorregulação. Ela tem que começar a aprender estratégias onde ela regule de dentro para fora, e não venha só uma regulação de fora para dentro. O seu trabalho é fundamental
mas ele naturalmente vai ter limites se ele não tiver esse trabalho de dentro para fora, pensando mais ou menos dessa maneira. Ótimo. Muito obrigada, viu? Faz sentido? Te responde? Muito Bárbara. sentido. Muito obrigada. E é exatamente isso. Obrigado, Kátia, pela participação, viu? Ela falou também, exatamente isso. Obrigada, gente. Bom sábado. Muito obrigado pela participação, viu, Kátia? Imagina, obrigada. Daniele, obrigado também. Silene, você quer fazer uma pergunta? Oi, bom dia. Bom dia a todos. Dia. Eu também não vou abrir minha câmera. Vocês não merecem me ver logo cedo. Pelada. Não consegui me organizar aqui para estar apresentável para esse momento. Mas está sendo muito bom. Eu não sei se é uma pergunta ou se é mais uma colocação, até dentro da fala que a colega anterior colocou. A escola tem ferramentas, a escola tem conhecimento, a escola está buscando, né, essas informações, mas o quanto é difícil, às vezes, as famílias entenderem, né? A gente tem um indivíduo com comportamento, né, mais recorrente, que ele usa ali a agressividade como uma ferramenta para resolver, né, os conflitos, as situações dele, e as demais famílias, assim, o quanto é difícil esse trabalho, né, de entendimento. E muitas vezes estou falando por um aluno que nós temos lá no colégio, que ele tem TDAH, né, com uma impulsividade assim, enorme, e nós temos tendo assim, problemas gigantescos com os demais pais, né, para esse entendimento, para esse acolhimento, para tudo que a escola faz. Então, de repente, não sei se é uma pergunta, se é um desabafo, se teria alguma sugestão, além do que a gente tenta fazer, que é conversa com os pais, porque eles tentem entender que isso vai além de uma criança, né, simplesmente mal educada, ou uma criança sem limites. No caso dele, tem outras questões também, né? Então, não sei se você tem algo que possa me ajudar, e parabéns aí pelo encontro, tá? Obrigado, Silene. Tem alguma coisa que vocês pensam, Maurício, Pablo, que vocês acham que é interessante? Tem aqui nas picadas. O problema da convivência com crianças com alguma exacerbação, com algum ponto muito fora da curva, respeito da média das crianças, é um problema histórico das escolas, de muito difícil solução, né? O isolamento da criança com algum tipo de necessidade especial, digamos assim, é fundamental para ela, mas também é um fator super complexo de integração, etc., etc. E isso, o que a Silene traz, faz parte desse repertório histórico do mundo escolar, seja a manifestação agressividade, seja a manifestação qualquer outra, que fuja um pouco das médias de comportamento social meio que estabelecida. Ainda assim, eu acho que as escolas precisamos nos manter nessa gestão da complexidade e da diversidade, primeiro, como um aporte social, e segundo, também como uma riqueza, ainda que não seja um prazer, digamos assim, né? E aí me parece que Daniele pode ajudar a entender que coisa pode ser rica, ainda não seja prazerosa. Rica em termos de maturidade psicológica coletiva, né? Então, aí te dou a palavra, Daniel, para você ver se isso te ajuda e nos ajuda para poder pensar um pouquinho essa questão. Eu concordo muito com você. Eu entendo que esse manejo, de novo, eu volto para a ideia, a partir do momento em que eu estou com uma criança, que ela tem um comportamento disruptivo, né, dessa norma vigente de alguma forma, é muito importante que, além do trabalho coletivo, eu tenha um trabalho individualizado para tentar aproximar o máximo possível a esse contexto. Pelo que eu entendi, a Silene está falando que existem algumas dificuldades dos outros pais. Os pais dessa criança, pelo que eu entendo, eles estão ali buscando a promoção e a ação voltada para o maior ajuste, para o maior desenvolvimento, nem sei se é ajuste, mas desenvolvimento dessa criança. Eu acho, assim, pensando em termos de ação, eu entendo que os pais dos outros vão ter muitas questões
para resistirem a esse diferente de alguma forma, né? Que vão passar por medos, que vão passar por preconceitos, que vão passar por N aspectos, digamos assim, né? Por a responsabilização do outro, né? Onde eles entendem que talvez eles não possam ser ali, de alguma maneira, participantes desse processo. Eu realmente acho que tem um ponto importante para a gente considerar, que talvez seja a ideia de uma sensibilização a esses pais. Se a gente puder levar a esses pais outros, né, a ideia de que esse sistema, ele é um sistema colaborativo, né, onde todos ali, então esses pais como responsáveis por essas crianças que estão em contato com esta criança, digamos assim, se esses pais conseguirem olhar, atuar, pensar, reproduzir em casa algumas falas mais compreensivas, mediadoras, diretivas de um comportamento mais socioemocionalmente organizado, essas crianças, os filhos deles, talvez possam também ser colaboradores nesse manejo da integração de uma forma geral, né? Então, eu realmente acho que valeria, assim, que é uma ideia, a ideia de talvez trabalhar alguma proposta de sensibilização, né? Onde todos entendam que todos participam, que todos fazem parte do sistema, né? E daí algumas ações sensibilizadoras, colaborativas, talvez pudessem fazer parte de uma estratégia. Então, a gente tem aquela ideia da medida, né? Qual é o nosso objetivo? Se o nosso objetivo é talvez trabalhar esses outros pais, digamos assim, para eles poderem chegar um pouco mais junto, talvez uma estratégia seja algum tipo de ação sensibilizadora, alguma coisa que talvez pudesse agregar. Só pensando no que me passa aqui de imediato. Responde, Silene? Você acha que responde um pouco? Sim, a gente tem buscado realmente esse caminho, tanto com as crianças, né, para entender o que ele tem, né, que é o TDAHI, com essa atividade muito acentuada, e também com os pais, mas é um desafio bem grande, né? Obrigado, Silene, pela participação, viu? Vou trazer aqui a última pergunta, para a gente passar para o próximo bloco, que é a pergunta da Sara, que levantou aqui a mão. E aí vou, antes, falar aqui um pouco a Sara. A Sara, ela tem um trabalho super legal na escola dela, no Colégio Sara Camilo, né? Ela fala, inclusive, tem um trabalho, inclusive, voltado para a comunicação não violenta. Um trabalho que é um trabalho super legal, porque é um trabalho que não é reativo, né? É um trabalho, assim, que se preocupa em construir para que esses problemas não apareçam. Então, estou aqui falando sobre isso. A Sara é parceira da Vivadi há um tempo. A gente vem construindo uma parceria super legal, de muita troca, de muito aprendizado em conjunto, né? E é um prazer ter você aqui. Obrigado pela participação, tá, Sara? Agora a pergunta é sua. Oi, bom dia. Deixa eu tentar ligar a câmera aqui. Não sei se vai assustar também não, né? Porque é sábado de manhã, mas vamos lá. Bom dia, Daniele. Eu só queria, antes da minha pergunta que eu coloquei aqui, eu só queria fazer uma consideração a respeito do que a Silene falou. E o que você colocou também. Você colocou aqui no início que a gente sempre, né, deve tentar entender a agressividade de dentro para fora. Né? Então, assim, a escola ter essa visão, o professor, né, o educador, porque eu acho que isso parte muito da pessoa que está ali diretamente. E também a gente buscar, eu acho que um posicionamento que a escola precisa ter hoje em dia, né, é buscar a sua responsabilidade na construção socioemocional. Porque é muito fácil eu falar assim, esse menino está agressivo porque os pais estão separando. Esse menino está agressivo porque ele está vivendo uma agressividade dentro de casa. Mas o que eu, enquanto instituição, enquanto escola, tenho feito para mudar a realidade do meu aluno? Né? A transferência, né, do papel, da responsabilidade, né, para o outro, ela vai diminuir a condição de melhora. Então, eu acredito, né, com, por exemplo, o programa socioemocional da Vivadi, que a gente trabalha na escola, e todo o posicionamento de formação dos professores também, a gente consegue minimizar esse problema, como o Maurício falou aqui da nossa ação, né, preventiva, de formação, tentando tirar. Então, eu acho que se a escola, se acabar essa
disputa entre escola e família, quem tem razão, quem tem que agir, e a gente começa a agir como amigos, né? Aqui na escola a gente tem até uma brincadeira que no início do ano a gente dança a dança da amizade, porque a gente quer trazer para os pais essa ideia de que vamos dançar junto, vamos, né? Nós temos o mesmo objetivo, vamos trabalhar, e com isso a gente sensibiliza sim para as outras crianças, para o que tem acontecido. E outra coisa que você falou também foi com relação à sensibilização dos outros por aquele fato. E aqui na escola a gente tem essa prática, às vezes eu sou até criticada por isso, por falar assim, gente, vamos ensinar os meninos a conviver com isso. Nós somos uma escola inclusiva, então nós temos alunos de inclusão, nós temos hoje na escola 20 alunos autistas, mas nós temos alunos que não têm diagnóstico nenhum e que estão vivendo problema socioemocional. Então, assim, né, eu até brinco, inclusão é para todo mundo. Né? Então, se eu conscientizo o meu outro aluno a ser um agente de participação da melhora daquele colega, isso vai fazer diferença. Ontem mesmo, anteontem, acho que foi anteontem, a gente teve uma situação de uma menina que ela demonstra uma agressividade constante, mas ela não é agressiva. Então, assim, aí eu vou chamar, a gente vai conversar com ela, você percebe, ela não tem uma agressividade, é algo dela, é natural, ela chega abraçando e machuca todo mundo, mas não é porque ela está batendo, ela não tem uma motivação e nem é uma questão reativa, ela é e assim, até mesmo uma sabe? modulação corporal, uma modulação percepto-motora. Isso, Essa é dela. do E corpo, eu achei muito engraçado dela que essa semana ela chegou abraçando a professora e ela quase derrubou a professora. Aí eu fui falar para ela, falei assim, mas para a gente abraçar tem que ser devagar, vamos tentar abraçar devagar? Aí ela veio para abraçar, ela olhou para mim e falou assim, mas eu sou estovada mesmo, então é algo que ela já internalizou. E aí, todo dia tem uma reclamação, né? Ah, porque ela empurrou meu filho, porque ela... Mas não é de maldade que ela está fazendo. E aí, a gente chamou a turma, né? Nós retiramos ela e nós chamamos a turma e tivemos uma conversa com a turma, que a gente já fez isso várias vezes aqui na escola e deu certo, explicando o que era e que a gente podia ensinar quando ela chegasse, né, para abraçar e que machucasse, ao invés da gente brigar, contar para a professora, fazer essa confusão, a gente falava, vamos abraçar direito, vamos brincar da forma correta, porque brincar, a gente tem esse lema aqui, brincar é quando os dois estão felizes, se não estão felizes, não está brincando. E é muito legal ver como que as crianças se comprometem. Como que as crianças se comprometem muito mais do que nós, educadores. Às vezes a gente tem o passinho para desistir, mas as crianças estão ali, fortes e mudando a realidade. Isso já aconteceu aqui na escola, com alunos de transtorno positivo desafiador, com transtornos assim, muito complicados dentro da escola, e que nós conseguimos mudar a realidade não pela escola, não pelo, né, claro que tem a interferência dos profissionais, mas pelas crianças. Então, é uma realidade, né, que realmente precisa ser trabalhada, ser vista dentro da escola, e não repassar essa responsabilidade, né? E os programas socioemocionais, eles são justamente para isso, para que a escola, né, faça, e também a extensão para a família, porque se a criança está com alguma demonstração ali, com evidências, né, de atitudes agressivas, a gente pode ter certeza que a família também está com algum problema. E é papel da escola, eu entendo que é papel da escola acompanhar essa família também, né, e para ajudar a criança, para trazer uma mudança de realidade para aquela criança. Mas a minha pergunta que eu coloquei no chat é, você acha que é possível relacionar essa agressividade acentuada nas escolas, pós-isolamento social, ao consumo desenfreado de telas? Porque hoje nós estamos com casos aí de crianças ficando 10 horas diante de uma tela. Isso. Lá, aí, de novo, né? Vou fazer o jabá do ambulatório. Depois vocês entram lá para o Programa Ambulatorial de Transtornos do Impulso. Outro lado que a gente trabalha dentro do Amit, o nosso apelido é Amit, a gente trabalha com dependências tecnológicas. Eu só trabalho com dependências comportamentais. Quem depende de comprar demais, comer demais, roubar, brigar demais, dependência tecnológica, videogames, internet, etc., está no pacote, né? Qual que é o grande problema, né? Dessa grande tutoria que é feita por esse ambiente virtual e não real, né? Nós, humanos, temos uma modulação de comportamento que ela é feita por uma complexidade real e não virtual, né? Então, por exemplo, eu recebo a rodo crianças aqui com 2 anos de idade, que são filhos de pandemia,
com suspeita de autismo, e quando eu vou ver, essas crianças elas estão com um delay no desenvolvimento por falta de interatividade. Elas aprendem a falar, elas reproduzem vocabulário, porque o aplicativo ensina. Elas falam em português, em inglês, espanhol, uma fofura nesse sentido. Mas a interatividade, essa linguagem mais pragmática, ela é rarefeita, né? E essas crianças, a gente tem que dar um gás nelas para ver se elas conseguem alavancar esse processo. O que a gente tem observado é que a mediação por telas, ela é, sim, um dificultador nesses elementos de regulação comportamental e afetivo-social, de uma forma geral. É muito diferente, alguém virar para mim, tem um programa que eu adoro, do Netflix, chamado Brainchild, o cérebro da criança. Um dos episódios do Brainchild fala de um grupo de crianças que estão numa sala, olhando uma menina que vai ser candidata a um reality show, e ela toca violão mal pra caramba. Aparece ela no telão, e eles falando dela no telão. Nossa, ela é horrorosa, nossa, ela é terrível. Metem um pau na menina, metem um pau nela de uma forma geral. De repente, a menina entra na sala. Agora está na hora de vocês falarem para ela o que vocês acham dela, né? O quanto a presença dela traz a mediação do comportamento de uma outra maneira. Traz um constrangimento, traz uma contenção. As falas eram muito agressivas, que eles colocaram enquanto a menina estava na tela, né? De uma forma geral. A partir do momento que a menina veio para a realidade, modula o comportamento de uma outra maneira. Eu acho que esse é um quadro, é um exemplo disso que acaba acontecendo para a gente. Então, o que acontece? Como eles foram desnutridos dessa mediação real, e para mim o grande desfalque da pandemia é socioemocional. De verdade, em termos de conteúdo, gente, a gente vai correr atrás, né? O desfalque, e essa geração tem um gap que, neuropsicologicamente falando, são gaps, a gente perdeu janelas de oportunidade. 2 anos de ausência do ambiente modulador escolar coletivo, no meu ponto de vista, alterou o funcionamento e a gente perdeu ali uma janela de oportunidade em várias fases do desenvolvimento, né? Então, essas crianças, por exemplo, na infância, aspectos da primeira infância, aspectos ali do pré-escolar, né? Uma criança de 5 anos de idade, ela precisa do outro para sair desse comportamento egocentrado e aprender a dividir, meu povo. Como é que eu divido com alguém se eu tenho que dividir, gente? Né? Não dá para dividir o espaço com a amiguinha na tela com 5 anos de idade. Eu não tenho atenção para isso, né? Esse adolescente que tem um ambiente mediador e modulador do seu comportamento, ele está atravessando muito mais facilmente, né? De uma outra forma, de um outro lugar. Então, sim, eu acredito, e daí o que acontece? A gente está tendo uma acomodação do sistema, porque, por outro lado, está mais presente, né? E faz parte. Então, já que é isso que a gente tem, como a gente vai lidar, trabalhar, organizar, considerar essa realidade com a qual a gente está tendo que lidar, né? Porque não dá só para a gente chorar para o leite derramado. Agora a gente vai ter que criar novas estratégias que fomentem, que incrementem esse desfalque que, no meu ponto de vista, está estabelecido. Assim, cabe a gente tentar correr atrás, eu acho. Legal. Obrigado, Sara. Sempre um prazer te ouvir tuas reflexões, viu? Daniele, obrigado, Daniele. Vou passar, então, para a gente encaminhar para as reflexões finais, para o Pablo trazer os pontos de reflexão aqui. Pablo. Obrigado, Mau. Bom, obrigado, Daniel, e obrigado a todos pela participação, ficou legal. A gente sempre tem, quando começa um evento, essa pergunta, né, Mau, conseguiremos participação, conseguiremos ser o suficientemente abertos como para que chame a participação e se construa uma coisa que a gente chama de inteligência coletiva, né, que é a possibilidade de construir, de todos nós sair um pouco mais inteligentes a respeito da questão, a partir de ter trocado e convivido ao redor de um tema. Obrigado, Daniele, porque também tua fala foi bem aberta e isso chama e ajuda a que todo mundo se sinta partícipe da construção do conhecimento. Quando as palestras são muito redondas, né, provoca muita perplexidade, é difícil. Aqui uma palestra mais aberta que provoca participação. Eu trouxe minhas notas, eu vou trazer algumas notas um pouco mais conceituais. Eu tenho menos prática clínica, muito menos que a grande maioria dos psicólogos, e sem dúvida muito menos do que a Daniele tem.
Então, eu vou deixar simplesmente algumas anotações sobre, a meu ver, o que é fundamental do conceito de agressividade. Há uma palavra que, na verdade, além de ser uma palavra, é um conceito muito pesado para mim, muito relevante para mim, que não apareceu. E que não apareceu ainda está implícito, mas não aparece e eu acho que é necessário fazê-lo explícito, porque ele pode nos ajudar educacionalmente a pensar o problema de uma maneira mais abarcativa, que é a palavra paz, né? A gente não falou da paz, mas a gente tem que construir o valor da paz. E não, o valor da paz não é a paz não é um conceito psicológico, essencialmente, é um conceito ético e político, muito mais. A cultura da paz, a construção do valor da paz. E, a meu ver, esse trabalho temos que encará-lo como trabalho escolar. Nós temos que construir a cultura da paz, individual e socialmente. E isso é uma competência, se não se chama socioemocional, pelo menos se chama competência líquida, competência blanda, né? Soft skills. E na Vivadia a gente está começando a trabalhar em modelos de desenvolvimento, de construção de uma cultura da paz a partir da escola. E considerar que se a escola é intensa, é ativa, é sistemática, é consistente, como você dizia, Daniele, né? Coerente, consistente, nesse trabalho, isso vai ter algum impacto. Hoje temos, convivendo com a gente, meio que duas guerras, né? Estão lá. E a cultura da paz não está se impondo. E me parece que ética e politicamente a gente tem que reagir desde esse lugar e ter estratégias para isso. Ter estratégias de que a paz seja um valor e uma presença na escola, e um símbolo na escola, e um significante na escola, e uma palavra na escola, e um ritual na escola. A gente acredita muito que os valores se constroem a partir de símbolos e rituais. E a escola podemos avançar na construção de símbolos da paz e de rituais de pacificação. Essa é uma primeira reflexão. Uma segunda reflexão tem a ver com isso que falávamos em algum momento com Daniele, o que eu chamaria agressividade latente, a agressividade implícita, os gérmenes da agressividade, a violência latente. As armas que preocupam na sociedade não são as armas usadas, são também as armas não usadas, mas em presença. Está todo mundo armado, ainda que não todo mundo está disparando. E quando você tem todo mundo armado, em algum momento vai ter mortes. Como a gente faz e aprende a diagnosticar e a trabalhar com a latência? Em geral, o sistema educacional trabalha melhor com a emergência que com a latência. Se a gente aprende a trabalhar com a latência, teremos uma educação preventiva. Esse é o grande problema dos Estados Unidos. Trabalha mais com a latência e então tem que fazer grandes operações quando tem uma emergência. E a gente, me parece, Vivadia está insistindo com isso, que a gente tem que aprender a diagnosticar a latência, a temperatura dessa latência. E para isso a gente está tendo algumas estratégias de observação, de sensibilização, para poder medir o que pode vir a ser uma emergência de violência, de agressividade. Onde e como estão se incubando os polos que podem vir a ser manifestações agressivas, violentas. Essa é a segunda ideia. A terceira ideia é que, e está muito ligada com essa anterior, na verdade, todas elas têm alguma ligação, é que mais do que uma prática, a agressividade, eu acho que a agressividade mais importante é essa agressividade que se manifesta como postura. Essas pessoas que são agressivas, por definição, não por manifestação. Ela pode até não agredir,
mas sua maneira de chegar na coisa, ela é sempre agressiva. Ainda que fale baixo, ainda que não bata em ninguém, é de confrontação, é de tensão, de construção de tensão, de polarização. Isso sempre gera agressividade. De novo, se a gente entende a agressividade não como as batidas, como dizia Sara, sino como a intencionalidade da maneira que a pessoa se relaciona com o outro, com outros, aí a gente pode compreender a agressividade de maneira mais ampla. O outro ponto que eu queria falar é que claramente um dos grandes antídotos contra a agressividade e a empatia, né? Que é um grande desafio de construção escolar, né? O valor da empatia, a capacidade de ser empático. Basicamente, o agressivo é um cara que não tem uma percepção do lugar do outro, nem a sensibilidade do outro. Ele simplesmente olha desde seu lugar e perde registro do lugar do outro. Então, esse jogo de troca de posições, de que aconteceria se eu fosse o outro, é sumamente relevante para que a agressividade tenha uma instância de consciência e essa instância de consciência possa fazer desistir o agressor da agressão. Concordo, apareceu na conversa, né? A agressividade é uma cadeia, né? E uma cadeia crescente. Então, a grande habilidade institucional aí da escola é sempre cortar a cadeia o mais rápido possível, sem violência, com não violência. Quando você, ainda tentando cortar um gesto violento, entra violentamente com a proibição ou com a punição, você está alimentando esse fogo. Não se trata de em que direção você atua, senão com que tom você atua. A violência, não violência. Muito mais que para a esquerda ou para a direita. Dois pontos finais. Um ponto final, na verdade, o último. Há uma ética muito dominante na sociedade ocidental, sobretudo atual, que é a ética de dominador-dominado, né? Que é uma ética muito parecida com ganhador e perdedor. De alguma maneira, pareceria que essa matriz sempre define as coisas, né? De alguma maneira, a Rússia pode ter entrado na guerra porque domina ou é dominado. Ou mesmo que o problema da China e Taiwan. Se a gente conseguisse construir uma terceira posição, onde alguém pode ser, sem necessidade de ser dominador, nem ser dominado. Se alguém pode ser, sem ter ganhado nem perdido, necessariamente. Esse jogo de triangulação libera essa dicotomia que, para mim, é a dicotomia que esquenta sempre toda a situação. Porque nem ganhador nem perdedor deixam de ser violentos, porque o perdedor está sometido e gera ressentimento pelo sometimento, e o vencedor é tão identificado com seu próprio narcisismo que opera violentamente e somete ao outro. Então, o problema não é ganhar ou perder, sino conseguir ver a vida em termos de outras alternativas que simplesmente essas duas. Mau, eu paro por aqui, até pelo horário, deixo contigo o fechamento final. Legal. Obrigado. Acho que ficou muito legal assim, a estrutura do evento, né? Eu fiquei feliz aqui. Até foi uma abertura sensacional. Maneira como a Daniele trouxe o tema, abordou, deu espaço para as pessoas trazerem, depois a participação. A gente sempre fica pedindo pela participação das pessoas e hoje a gente conseguiu uma boa participação, né? E agora esses pontos de reflexão são muito legais. Perguntas aqui que eu acho que não foram respondidas, hein? Depois vocês me mandam que a gente vai trocando. Não, teve super interação aqui no chat. Teve várias interações aqui no chat. Eu vou, assim, eu acho que tem um ponto, assim, que é bem interessante, né? E eu vou lançar estava pensando nisso.
e vou lançar isso para ouvir um pouco vocês dois em relação a isso e a gente caminhar para fechar, que é... A gente sempre falou aqui dentro, assim, a escola tradicionalmente ela se focou muito na parte cognitiva do aluno, né? A escola ela se preocupa muito com o desenvolvimento cognitivo, com a parte toda de conteúdo, de avaliar o conteúdo, de identificar se o aluno aprendeu, não aprendeu, enfim, exames. E teve pouca estruturação desse trabalho para a parte não cognitiva, né? E eu acho que parte dessa não estruturação ela está em não saber o que o aluno sente. Tá? Assim, se você perguntar para uma escola, fala assim, cara, você está preocupado com o que seu aluno está sentindo? Ela vai dizer, assim, eu diria que 99% das escolas vão dizer, lógico que eu estou. E se você perguntar assim, mas como é que você faz isso? E ela provavelmente vai identificar aqueles alunos que têm TDAH, aqueles alunos que são agressivos, aqueles alunos... Ou seja, ela sabe o que os alunos que manifestam alguma coisa, e o que manifesta geralmente, ele vira um problema coletivo, né? Às vezes é um aluno que tem um problema, que levou uma faca, e esse aluno, ele cria um grande problema ali, e você passa a medir o sentimento a partir desse aluno, né? Então, do que eu estou falando aqui? Se você perguntar essa entrevista aqui que eu comecei citando, que saiu ontem, passou ontem no Jornal Nacional, se você perguntar para um professor, você está sentindo que seu aluno é mais agressivo? Pergunta é, você está sentindo que seus alunos são mais agressivos? E se uma semana antes tiver um aluno levado um canivete para a escola, ele vai dizer, tô. Na verdade, ele provavelmente tem 4 turmas, ele tem, cada turma, 20 alunos, ele tem 80 alunos e um levou um canivete. Mas isso traz para ele a percepção de que os alunos estão mais agressivos porque um aluno levou um canivete e nenhum aluno antes tinha levado um canivete. E o ponto que eu estou trazendo aqui é o ponto de como é que a gente consegue, além de medir o quanto que esse aluno está aprendendo, o que esses alunos estão sentindo. E não é só aqueles que estão manifestando, procurando, enfim, e que claramente tem alguma coisa, mas todos eles. Porque aquele que não se manifesta, aquele que fica na dele, a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Eu me lembro que uma das coisas que, quando eu comecei a trabalhar com educação à distância, né? Mas com essa coisa de videoaula, alunos aprendendo através do vídeo, a gente não ter a presença deles, uma das coisas mais legais que a gente fez foi colocar ao longo da aula uns botões de sentimentos. Então, o aluno estava assistindo a aula, esse cara, estou ansioso, ele clicava ali. Estou ficando nervoso, ele ficava... Geralmente, na aula de matemática, apareciam sentimentos bem interessantes, assim. E depois a gente ia mapeando, ia pegando esses dados e criando diálogo com esses alunos para entender o que deixava ele ansioso, o que deixava ele nervoso, né? Quais eram ali os momentos, até para que a gente pudesse mapear esses gatilhos e o tempo todo entendendo assim, você está aprendendo, mas o que você está sentindo, né? Porque essas coisas caminham juntas. Então, eu vou deixar aí esse ponto final aí para a gente encerrar a fala. Vou passar para a Daniele aí fazer o fechamento, depois o Pablo, trazendo essa reflexão, né? O quanto que a gente acompanha, de fato, de maneira muito sistematizada, o que o aluno está sentindo e o quanto que a gente está criando um trabalho proativo no sentido de estar construindo sentimentos mais saudáveis por parte desses alunos. Daniele, vou passar para você. Poxa, bacana. Acho que várias coisas borbulham, várias ideias acho que vêm à tona. Eu saio aqui muito alimentada, eu acho, com essas perguntas, essas reflexões. Eu acho muito legal quando a gente troca e eu saio abastecida, né? Assim, eu faço isso porque isso me preenche. É muito egoísta o meu lado de trocar aqui com vocês. E pensando nisso, assim, juntando um pouco essas questões, né, assim, do que esse aluno sente, dessa nossa cultura da paz, né? Eu entendo que a gente não tem como eximir o nosso funcionamento de afetos negativos, né? Faz parte dessa nossa humanidade. O nosso lugar humano é aprender a administrar. Eu acho que a gente não controla a emoção e o sentimento, né? Mas a gente vai poder aprender a administrar. E talvez o nosso papel como um adulto mediador na história, na construção plural de um sujeito, enquanto educador, o nosso papel seja esse papel bastante mediador. Usando o gancho do que vocês falaram aqui,
dentro da psicologia, a gente tem muito a vivência das habilidades sociais, e a gente fala muito sobre assertividade. Talvez a assertividade seja um pouco o caminho do meio nessa história de uma comunicação. E a cereja do bolo da assertividade é a comunicação não violenta, que a Sara colocou aqui, que vocês colocaram aqui, nesse sentido, que mais alguém colocou aqui, né? Quando a assertividade é a ideia de eu poder perceber o outro, colocar o que eu penso, o que eu sinto, e a gente juntos construir um produto, uma alternativa de comportamento que seja agradável para todo mundo. É um jogo muito mais colaborativo do que competitivo, como o Pablo estava colocando. E a cereja do bolo, no meu ponto de vista, que a CNV traz, que a comunicação não violenta traz, é que ela não só eu poder entender o outro, mas eu entender a função do comportamento do outro. Então, quando vem a agressividade do outro, ao invés de eu só tentar entender de onde vem essa agressividade, eu me perguntar qual que é a função dessa agressividade. E assim o Marshall Rosenberg conseguiu converter, e os estudos mostram que começou pelo ambiente escolar, no Brooklyn, nos Estados Unidos, que foi o criador da técnica da CNV, ele começou a ter algumas intervenções com escolas extremamente violentas na região do Brooklyn, nos Estados Unidos. E ele sucumbiu, em alguns momentos, à agressividade desses alunos. Quando ele começou a perguntar muito mais dessa função, do que serve, para que serve, né? Essa agressividade era quase um mecanismo de sobrevivência. Esses alunos não iam largar da agressividade porque eles não tinham como viver sem a agressividade. Então, ele começou a dar ferramentas, né, nesse lugar muito mais construtivo, onde eu me coloco, eu estou ali inteiro, com o que eu sinto, com o que eu penso, seja isso bonito ou feio, né? Mas a maneira como eu coloco vai determinar a maneira como o outro vai lidar comigo a partir disso. Então, esse exercício de troca, que a gente está falando aqui desde o começo, é fundamental. A nossa autenticidade enquanto adulto, mediador desse processo, vai permitir a maturação e a autenticidade da criança para sair como um produto final bacana dessa história. Obrigada pela oportunidade, viu, gente? Obrigada mesmo. Daniele, o prazer foi todo nosso te receber aqui. Muitíssimo obrigado, viu, por ter aceito o convite. Espero que a gente continue construindo essa inteligência coletiva com a sua presença ativa, né? O pessoal aqui gostou bastante. A gente colocou aqui no chat o Instagram da Daniele, quem quiser depois continuar a conversa com ela. Queria agradecer que a interação das pessoas estão aqui participando, tá super. Eu até me perdi, que eu estava até catando aqui uma coisa que eu queria falar, mas até me perdi aqui de tanta interação. Então, essa coisa das manhãs de sábado, uma vez por mês, para a gente discutir assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia e sair daqui mais inspirados, ele é muito legal, né? Então, muito obrigado a participação de todo mundo que está aqui. Muito obrigado pela sua presença, Daniele, que eu acho que foi fundamental para estimular esse diálogo. E, Pablo, obrigado aí pelas suas reflexões também. Você quer terminar? Quer fazer algum comentário em cima do que eu falei? Muito rápido, Mau. A meu ver, essa pergunta que você faz sobre o que estão sentindo os alunos é uma das perguntas essenciais para poder conectar com as latências das coisas, com as incubações das coisas. E a mim me parece que se a gente aprende a observar com sutileza e a perguntar com sutileza, a gente vai poder detectar preventivamente os movimentos muito antes de que eles se manifestem com custos, muitas vezes muito grandes, pelas manifestações que eles têm, no caso da agressividade, por exemplo. Então, me parece que se a escola vira mais sutil, mais inteligente para ir perguntando e medindo as coisas, isso vai fazer que a escola seja muito mais ciente da latência do bom e da latência do ruim que ela tem lá nessa comunidade. E isso vai fazer com que a instituição seja muito melhor. E aí me parece que Vivaldi pode ajudar para caramba, porque toda a nossa intencionalidade passa exatamente por ter sensores para medir latências e incubações, né? Então, eu encerraria por aí, estamos justo na hora.
e é bom encerrar na hora, né? Assim que Sem devolvo dúvida. para ti. Obrigado, Daniele, pela participação, viu? Foi um prazer. Obrigada, gente. Prazer é meu. Gente, é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, quem ainda não conhece, quiser conhecer o trabalho que a gente faz aqui na Vivadi, é www.vivadi.com.br. Lá tem um formulário de contato que vai ser um prazer conversar com vocês. Lembrando que isso aqui não é pontual, né? Isso aqui não é assim, vamos fazer esse evento. A gente não faz um evento. A gente criou uma rede de crescimento coletivo, de crescimento de inteligência que é feito através da coletividade. Então, não começou aqui, como o Pablo falou, já foram mais de 60, e não termina aqui. Tá? Então, já vou deixar o convite para vocês do próximo evento, já anotem na agenda, no dia 17 de setembro, a gente vai receber aqui a Thelma Pantano, que assim vai ser uma continuação dessa conversa. A Thelma também traz muito essa relação essa abordagem da neurociência. A gente já fez um evento com a Thelma, foi super legal. Agora a continuação aqui com a Daniele, enfim, criou essa continuidade, e a gente vai ter a Thelma no dia 17 de setembro para discutir a questão o tema é suicídio, mutilação e depressão. Como lidar com essas temáticas no meio escolar. Então, a gente vai sair ali dessas reflexões sobre a agressividade e vai avançar para alguns temas bem específicos e para discussões sobre como lidar com isso. Eu vi que tinham várias questões aqui sobre como lidar com isso, então fica o convite, dia 17 de setembro, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui para discutir isso. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Aliás, a Fátima falou que foi a Thelma que indicou a Daniele, então olha só. A Thelma é maravilhosa, vocês não podem perder. Ela é incrível, de uma competência técnica e humana surreal. Não percam, pelo amor de Deus. Muito bom. Bom, gente, não vai dar para agradecer a todo mundo, mas assim, Kátia, Maria, Elisângela, Fátima, London, Maria Ângela, Verônica, Adélia, Cristina, Regina, Gil, Marta, Fabiane, Mônica, Sara, muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Um excelente final de semana e que essas reflexões possam estar alimentando vocês a estarem sempre buscando mais conhecimento e a gente possa estar construindo coletivamente uma realidade para a educação melhor. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Pablo, obrigado, hein? Tchau, tchau, Mal.